Preconceito linguístico. Quando eu falo em preconceito, o que viria a ser preconceito? Todos nós sabemos que há inúmeros preconceitos na nossa sociedade. O preconceito racial, o preconceito com relação ao gênero, o preconceito com relação às regiões dos países. Nós que somos nordestinos, somos alvos constantes de preconceitos nas redes sociais e temos o preconceito linguístico. Quantas vezes a gente já viu aí em rede social fazer zombação, ridicularizar alguém pela forma com a qual ela se expressa. Então, há alguns mitos dentro do preconceito linguístico aqui no país. O primeiro mito é como se a gente tivesse uma unidade linguística, ou seja, uma única maneira de falar, de se expressar e de escrever. Só que nós sabemos que não é assim, não é isso mesmo? Porque o Brasil é muito grande, nós temos 5 grandes regiões. Só em a gente conversar com um morador do Nordeste brasileiro, eu converso com alguém do Nordeste que é da Bahia, eu converso com alguém do Nordeste que é do Ceará, eu já percebo que a maneira de se expressar já é diferente. Um segundo mito é como se o brasileiro não soubesse o português, porque é como se fosse válido apenas o português que está registrado nas gramáticas ou nos livros considerados cultos. E nós sabemos que não é bem assim que funciona, não é isso mesmo? Porque nós já trabalhamos as variações linguísticas. Um terceiro mito é que o português é muito difícil. Disseminou-se isso durante muito tempo e isso fez com que algumas pessoas se distanciassem do estudo da língua, levando em consideração que isso fosse difícil de ser aprendido. Um outro mito, que pessoas sem instrução falam tudo errado. O que seria uma pessoa sem instrução? Aquela pessoa que não tem um desenvolvimento dentro de um espaço acadêmico. E a gente sabe que isso é falho, né? Que não é real, porque há muitas pessoas que não têm a instrução acadêmica, no entanto, são pessoas que possuem leitura, conhecimento de mundo e que se expressam muito bem. Um quinto mito é que o lugar onde melhor se fala português no Brasil é no Maranhão. É um mito também porque lá há variantes como há em todas as regiões do país. Um sexto mito é isso aí que traz muito do preconceito, que é quando eu corrijo alguém e falo, olha, o certo é esse e se escreve assim. Então eu vou desconstruir a fala de alguém. E um último mito aí, que é o sétimo, que é quando diz que eu preciso saber gramática para falar e escrever bem. Muitos dos nossos escritores aí famosos se lançaram na literatura sem terem estudado toda a gramática normativa da língua portuguesa. Então, o que vem a ser o preconceito linguístico? É uma forma de discriminação social em que eu vou julgar alguém pela forma como essa pessoa se comunica, ou oralmente ou escrevendo, principalmente nas redes sociais. A gente sabe, né, que muita gente vai lá dar um print e circula esse print como forma de ridicularizar alguém, como se a única norma aceita fosse a norma culta. Então isso aí faz com que algumas pessoas se sintam retraídas até mesmo em conversar com alguém. Então o que explica o preconceito social no Brasil? Primeiro de tudo é com relação à educação e renda, elas estão inteiramente ligadas, visto que muitas pessoas não conseguem estudar durante um período regular. Então algumas pessoas, por exemplo, não tiveram acesso à educação formal. A pobreza na qual vivem algumas pessoas que não têm acesso nem mesmo a livros, vê lá a escola. Então, se eu não tenho acesso à educação, se eu não tenho uma renda adequada, eu vou deixar de exercer a minha cidadania. Então, como é que vocês deverão abordar na redação de vocês aí? Vocês vão fazer um texto dissertativo argumentativo.
Então, a introdução é uma forma de combater o preconceito linguístico, porque nenhuma forma de preconceito é mais aceitável na sociedade, por mais que os preconceitos ocorram. Então, vocês vão posicionar qual seria a forma de combater o preconceito linguístico aqui no país. Lá no desenvolvimento, aqueles 2 parágrafos que vocês irão apresentar na redação de vocês, vocês vão apresentar estratégias argumentativas para comprovar o ponto de vista de vocês. E fechando o texto, lá na conclusão, que é a intervenção, vocês vão ter que apresentar formas ou maneiras de se combater o preconceito linguístico no país. Tudo bem? Vamos ao texto?